hoje a gente tá aqui num novo formato de live e eu quero agradecer muito a todos vocês que estão. Conta pra mim se o som tá legal. Vai ser a Evelyn que tá ajudando a gente, que vai ver. Tudo certo? O meu marido já entrou, gente, ainda bem. Oi, tudo bem? Então eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento humano e faz 3 anos que eu comecei a estudar mais a fundo para ver como eu poderia começar a transformar algumas pessoas através de um método. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial para contar um pouquinho da história dela e o que ela conquistou com tudo isso. Então, gente, vou apresentar para vocês a pessoa que tá aqui, a Tati. Tati, conta um pouquinho de você, conta pra gente sobre como você chegou até aqui. Boa noite, gente. Bom, prazer, sou a Tatiane. Hoje trabalho atualmente na parte de tecnologia. E eu vim aqui receber esse convite delicioso da Aretusa para poder contar um pouquinho da minha trajetória, de todas as conquistas que eu tive quando eu descobri e conheci essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado. Quando eu conheci ela e quando eu cheguei até ela, né, eu estava totalmente perdida e sem direção. Eu tinha vários projetos na minha vida estagnados e com as ferramentas que ela me deu e o pouquinho que ela foi me passando e me dando direção, eu tive N conquistas. E eu acho que no decorrer da nossa live aqui eu vou contar um pouquinho das conquistas que eu vim tendo nesse processo, nessa trajetória toda. Primeiramente, quero agradecer, Tati, por você aceitar o convite, que não é todo mundo assim que gosta de mostrar para vocês sobre a vida, né? Porque as pessoas normalmente, eu mesmo tenho uma dificuldade de falar de mim. Vou confessar aqui para vocês que quando eu vou falar sobre a Aretusa, apesar de eu falar bastante, eu tenho um pouco de dificuldade. A Tati chegou no meu escritório já faz mais de 1 ano. E assim, a primeira transformação dela foi quando ela reconheceu o perfil, já logo na primeira sessão, e ela começou a ver muitas mudanças. Conta, Tati, para eles como que foi o reconhecimento de quando você viu a sessão de perfil, aquele relatório, aonde você mesma que respondeu. Então, assim, foi algo que veio dentro de você e te trouxe algumas respostas que, assim, te surpreenderam e te transformaram. O nosso primeiro perfil comportamental que nós fizemos foi, assim, frustrante, né? Então, assim, foi quando eu me enxerguei, né? E vi o quanto eu precisava melhorar e o quanto eu precisava mudar como pessoa, como profissional, como namorada, como amiga, como filha. E aí a Aretusa veio trazendo algumas ferramentas que eu fui desenvolvendo e crescendo muito. E hoje sim, hoje eu tenho um autocontrole assim que tem hora que eu acho assim que não sou eu que estou me controlando, sou eu que estou tomando algumas atitudes. Mas hoje eu me tornei estrategista, eu consigo planejar os meus dias, eu consigo ter um autocontrole emocional que é assim, fora do comum. Pra estar aqui já é um autocontrole, porque é uma dificuldade muito grande também poder falar em público. E aí eu tive algumas conquistas, eu tinha alguns projetos que estavam estagnados, eu vou falar um pouquinho de alguns deles. Eu tinha um apartamento que estava em reforma e não estava em reforma, porque eu não sabia se eu morava na minha casa, se eu ficava na casa dos meus pais. E aí eu tomei algumas decisões. Uma delas foi, em alguns planos, né, em alguns bate-papos que nós tivemos, foi colocar algumas metas. Então, quando que você vai decidir o que fazer? E até então eu dei uma meta para eu decidir. Quando eu olhei para mim, naquela data que a gente tinha colocado aquela meta, eu já estava dentro do meu apartamento e com ele imobiliado do jeitinho que eu queria. Então essa foi uma das conquistas. Tá, só deixa eu explicar um pouquinho isso, gente, foi porque ela é totalmente executora, né?
Então, quando ela descobriu o perfil dela e a força que esse perfil tinha, que era 2 perfis, em algum momento eles são muito gritantes junto, porque é uma executora como uma comunicadora no primeiro momento. Então é uma pessoa muito estrategista, mas uma pessoa muito que gosta de pessoas, estar junto. Então ela se perdia. Quando ela criou a consciência de qual era o perfil dela, ela conseguiu traçar os projetos alinhados com isso, né, Tati? E isso assim foi transformador, porque ela chegou em maio e colocando uma meta para ela decidir. Quando a gente viu, ela estava dentro, realizando, conquistando. E assim, a Tati que entrou na porta em maio, eu lembro, e voltou na outra sessão, já era outra. Então assim, o perfil, ele é realmente assim, o primeiro passo para uma mudança. Porque você não precisa, não é para mim que você responde um teste, e aí através da minha análise, com todos meus conhecimentos, minhas especializações, minha metodologia desenvolvida, eu vou te mostrar os pontos que estão alinhados com os seus valores, com as suas áreas de talento. Isso te traz uma clareza sensacional, porque muitas vezes a gente está estagnado na vida, porque os nossos perfis são intrigantes dentro da gente, a gente fica em confronto com a gente. E conta pra gente o que a consciência te trouxe disso, Tati. Nossa, foi maravilhoso, na verdade, a transformação e a consciência de conseguir impor limites, né? Saber o meu limite, reconhecer o meu limite, saber até onde eu poderia chegar, quais as estratégias que eu poderia montar para eu conseguir chegar às minhas conquistas, alcançar as minhas metas, foi assim transformador. E eu não consegui isso sozinha, é óbvio que até eu chegar na minha meta e eu até conseguir chegar aonde eu esperava, que ainda a gente tem muitos projetos ainda para ser traçados, foram ferramentas e ferramentas. A Aretusa já foi assim, primeiramente Deus, e eu até brinco com ela que todo mundo deveria ter uma coach, né? E foi assim transformador. Eu não tenho nem, eu falo para ela que a minha palavra para a Aretusa hoje é gratidão. Muito obrigada. Essa entrega, gente, primeiramente depende, lógico, dela, mas o método traz muita consciência. E quando você conquista a consciência de quem é você, de quais são as suas áreas de talento, de qual é a força, e no meio desse processo, foi muito rápido, a Tati recebeu uma proposta. E aí ela comentou assim, nossa, depois que eu reconheci meu perfil, eu tenho certeza que eu vou e ao mesmo tempo eu sei que eu posso me desenvolver para aquilo. E foi assim, sensacional as conquistas dela. E como o que é muito legal, que a Tati, ela aprendeu a usar ao favor dela tudo. Porque o perfil comportamental, ele te traz quais são os seus pontos de energia, ele traz para você como você se estressa, aquilo que você sente do ambiente. E quando ela fala disso, de estratégias, é por isso, porque lá no relatório traz todo esse conhecimento. E ela aprendeu tintim por tintim daquele perfil. E além disso, ela desenvolveu com maior quantidade um lado do perfil que ela precisava para o momento. Conta pra gente o que você foi mais marcante durante todo esse processo. Foi o autoconhecimento, foi quando eu descobri que eu poderia fazer o que eu queria. Então assim, sem prejudicar ninguém, eu era uma pessoa que eu buscava muito o reconhecimento de outras pessoas, né? Então assim, eu esperava que as pessoas me avaliassem antes que eu tomasse uma atitude. Porque eu tinha medo daquilo ou eu tinha uma insegurança. E quando eu descobri que eu podia e eu tinha todo o controle sobre a minha vida e qualquer decisão que eu tomasse, só eu iria sofrer as consequências, foi assim, eu não sei nem colocar, nem usar o termo correto para descrever assim, o quanto foi bom esse autoconhecimento, esse autocontrole, foi transformador.
E você consegue descrever pra gente quem era você nesse processo? Consigo, porque eu acho que é bom às vezes a gente fazer uma reflexão, né, e poder trazer e enxergar o quanto a gente conquistou, isso é extremamente importante. Mas não é legal. Mas eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa que tinha medo de falar, eu não sabia usar o não, então eu sofria muito com isso, eu não conseguia impor, colocar as minhas opiniões, eu não conseguia me posicionar. Então hoje sim, hoje eu falo que realmente existe uma pessoa antes e uma pessoa depois de todo esse processo que nós fizemos. É porque realmente, gente, assim, é até visível. Fernando tá falando assim que a aprovação trava a gente demais. A validação dos outros trava, é assim, uma coisa... E assim, gente, por que a validação? Isso tem um sentido com o perfil. Quando nós somos comunicador, que era o caso da Tati, no momento, o sentimento, a ligação com a pessoa é muito grande. Então, assim, quando a gente imagina como comunicador que a gente pode magoar uma pessoa, a gente prefere, a gente decide por nos magoar ou nos parar do que quebrar uma relação. E aí você compreende, quando você entende que isso só faz parte do seu perfil e que você pode falar um não de uma forma objetiva, de uma forma coordenada, que você não vai perder o amor de ninguém. Então a consciência faz com que você se autovalorize e ao mesmo tempo respeite as pessoas. Então a consciência traz essa consistência. Porque quando a gente não tem consciência dos nossos perfis comportamentais, a gente não entende o porquê a gente faz e a gente fica muito no automático, né, Tati? Eu lembro muito bem da Tati, a percepção dela mudou muito. Ela começou a trazer várias coisas de aproveitar mais, de viajar. Conta pra mim qual foi a sua maior transformação. Eu acho que foi na área profissional. Eu consegui me soltar muito, eu consegui assim, me entregar muito. Hoje eu me dou para tudo que eu vou fazer sem medo do que vai acontecer, porque eu me conheço, eu sei do quanto eu sou capaz. E se eu colocar uma meta, eu vou conseguir alcançar ela. E se eu não alcançar, eu provavelmente não vou me frustrar, porque hoje eu me tornei uma pessoa estratégica. Então tudo que eu vou fazer, eu sempre coloco que eu tenho o pós e o contra. Então eu acho que foi assim, a área profissional foi para mim assim engrandecedor. Vieram outras, tem a área pessoal, a área emocional, sim, que assim foram, eu acho que foram vários status da minha vida que a gente foi construindo, né? A gente foi colocando ali vários tijolinhos, né? Que foram... que foi uma organização pessoal que transformou o resultado dela profissional e pessoal junto, né? Eu acredito muito nisso, porque as pessoas falam assim: se eu sou uma ótima profissional, com certeza minha vida amorosa vai ser um estrago. Com certeza a família... Não, gente, eu acredito que é possível o equilíbrio. Que a gente consegue estar bem em todas as áreas, através do autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem uma consciência de quem a gente vai cuidar dos nossos valores. E dessa forma, a gente vai aprender a dizer o não que a gente precisa, a gente vai aprender a dizer o sim que a gente precisa, porque não é só de não que a gente vive para as pessoas, né? Mas vai ter um sim consciente. Olha, eu tô fazendo isso por aquela pessoa, mas nem adianta eu esperar, porque eu sei que a pessoa não vai me retribuir, mas esse sim é por mim. E essa consciência traz o equilíbrio e diminui muito a frustração. Então, para alcançar objetivos, assim, muita gente pode brincar com a Tati hoje, né? Quem conhece ela, e falar que é sorte. Não é sorte. Só exige organização. Porque quando a gente tem organização, a gente coloca as metas, coloca na agenda aquilo que a gente quer alcançar e tem consciência de que a gente eu tenho certeza que todo mundo pode alcançar qualquer objetivo. Conta pra mim, Tati, e pra todo mundo, se você pudesse falar uma única coisa que, mesmo que você já viveu, que você falaria, uma coisa que para as pessoas que, assim,
tá vivendo numa vida que não tem tanto significado, ou às vezes acha que o tempo passa demais, que ela não tem tempo para ser feliz, que a vida é assim mesmo, que tudo depende da sorte, do show do milhão, né, da loto fácil, que só vão ser felizes quando ganhar na Mega Sena. Conta como que é isso, que até a gente brincou um dia, né, você falou assim, sabe que faz 6 meses que a minha vida financeira nem mudou tanto, mas assim, a minha vida mudou tanto, então às vezes não é só o financeiro, galera, é estar alinhado, organizado e consciente. Eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar. É a gente aceitar que a gente precisa ter uma direção. Eu acho que o primeiro passo, quando eu cheguei aqui na Aretusa, que eu não sabia para onde ir, o que fazer, e realmente eu aceitei que eu precisava de um apoio, que eu precisava de uma ferramenta para me ajudar, que sozinha eu não iria conseguir, acho que foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Eu até brinquei hoje na empresa e eu comentei com uma colega de trabalho. A gente às vezes é um tiro certo, a vida da gente muda assim, de uma forma transformadora. E isso aconteceu comigo. Então eu acho que é você acreditar em você e não ter medo de pedir ajuda ou de procurar alguém para te ajudar a te dar direção, porque isso é fundamental. E a gente tem uma vida hoje tão corrida, o nosso dia a dia assim, é tão atropelado, né? Que às vezes a gente não consegue parar nem para comer direito. E não, a gente precisa parar para comer, a gente precisa parar para respirar. Então a gente precisa ter o nosso tempo organizado e às vezes a gente não consegue colocar isso no papel sozinha. Então assim, se eu pudesse falar alguma coisa, cara, isso foi a ferramenta mais importante que eu tive assim, nesse 1 ano. Ela foi assim sensacional no meu. É até emocionante falar porque só nós sabemos assim toda a minha trajetória e como eu cheguei aqui e como eu estou hoje. Então assim, não tenham medo e não fiquem perdidos sozinhos. Sempre tem alguém que vai segurar na mão de vocês e vai conseguir auxiliar e dar uma direção. Então eu acho que o meu recado é esse. Ai, gente, ela quer fazer eu chorar. E toda vez que ela me manda o áudio das conquistas dela, é isso que acontece. Eu fico arrepiada e choro, porque a gente sempre traça algumas metas, a gente está no 4º projeto. Já foram 4 projetos, porque tudo aqui é traçado com metas, objetivos, então... E é muito engraçado, né, que eu não tenho nada de poder, assim, mas a gente faz um roadmap e dentro desse roadmap tem algumas datas. E é a 2ª vez que a Tati bate a data dela, gente. É a 2ª vez que a gente olha o papelzinho dela e o que ela queria naquele dia aconteceu dentro daquele mês. E tudo isso aconteceu porque ela acreditou. Ela se abriu, ela compreendeu que ela precisava se abrir para o processo e ela usou tudo que a gente fez aqui dentro, principalmente acho o que foi virado dela assim, foi entender o perfil dela. Ela usou todas as estratégias. Eu tenho uma outra que está aqui, que também é meu orgulho, que ela aprendeu muito a usar, porque quando a gente aprende a usar o que é da gente, a gente não tem parada, entendeu? Porque só a gente mesmo se trava. O nosso maior inimigo somos nós mesmo. E quando nós temos consciência, como a gente está falando com ele, a gente cria estratégias para mudar. E o perfil, galera, faz isso. Ele é a primeira forma de você se destravar. Ele é o primeiro passo e é muito simples, porque são respostas que você vai dar em um relatório e essas respostas, através da minha análise, vai te mostrar quem é você. E lá tem tudo que você precisa saber para a sua vida profissional, pessoal, para você sair dessa estagnação, você se compreender, porque muitas vezes a gente não consegue. Porque às vezes a gente faz lista, faz planos e não tira eles do papel, porque a gente não sabe como fazer.
Não é porque, ai, eu não tenho sorte, ou ai, é só o outro que pode, é privilegiado. Não, é porque você não tem consciência de qual é o seu talento, de qual é o seu perfil. Então eu quero recapitular um pouquinho aqui de tudo que a gente viu. Primeiro momento eu quero agradecer todos que estão aí, que eu não estou vendo, é a Evelyn, de coração. Quero agradecer a Tati pela confiança, por estar aqui, por se abrir. E quero que você compartilhe um recado de coração com eles, pra gente fechar a live. E assim, conta pra eles qual é o maior orgulho de tudo isso hoje pra você. De você ter se reconhecido como executora, de comunicadora, se transformou em planejadora. Depois, porque a gente pode mudar de acordo com o objetivo da gente, viu, gente? Eu mudei várias vezes. Mas eu acho que o maior orgulho foi conseguir, aliás, eu acho que é descobrir o que eu sou hoje. Porque antes eu era uma pessoa que eu não sabia, na verdade, o que eu queria, o que eu era. Então, assim, o maior orgulho hoje é ver a pessoa que eu me transformei. Eu acho que é isso. E se você pudesse falar uma única coisa para quem hoje vive, o que, mesmo que você já viveu, o que você falaria? Gente, não tenha medo, cara. Vocês, assim, eu acho que todo mundo tem uma estrelinha, assim, dentro de si que merece brilhar. Então, eu acho que é muito válido vocês cuidarem de você. Eu acho que o importante é a gente cuidar da gente, a gente se reconhecer e saber até onde a gente é capaz. Então, reconhecer os nossos limites. Então, assim, se cuidem. Se amem. E para isso, galera, eu vou contar. O perfil vai ser sensacional. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para se cuidar e se amar é se conhecer. E o perfil pode trazer isso para vocês. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente está lançando aqui dentro do meu Instagram. Quero perguntar para vocês se fez sentido essa live, se tem alguma coisa que vocês querem saber, se vocês estão gostando do conteúdo que tem aqui. E aí, gente, semana que vem tem live de novo, na quarta-feira, no dia 22. Depois eu coloco a data, mas é quarta-feira. E eu quero contar pra vocês que o perfil que eu lancei, ele pode tirar você dessa estagnação. Ele pode ser um ponto de partida para sua mudança. E é um investimento que você vai fazer na sua vida, que é o tiro certo que a Tati fez na dela. Então, eu acho que é só isso. Quem puder, gente, compartilha com os amigos. Tira o print da tela e marca a gente. Vamos fazer uma foto de tchau? Beijo, print da tela. Agradeço de coração por vocês estarem aqui. A live vai ficar gravada. Se fizer sentido para alguém, se vocês sabem que alguém precisa desse empurrãozinho, compartilha com ela, tá bom? Beijo! Tchau!